O Memórias Reveladas ele é uma rede, então o centro da rede fica dentro do Arquivo Nacional, mas ele é feito de forma colaborativa. Dentro do Memórias Reveladas eu trabalhava com os outros estados, a gente estava desenvolvendo um grande projeto no período que eu estava trabalhando lá, que era um projeto de organização dos acervos dos DOPs dos estados. Então o Arquivo Nacional e o Memórias Reveladas, nesse caso, dava assistência técnica, ajuda técnica e ajudava a coordenar esse projeto de tratamento em todos os DOPs. E aí todo esse acervo vinha para dentro do banco de dados do Memórias Reveladas. Então, quando você trabalha dentro do arquivo, as informações elas vão para o banco de dados, não necessariamente a imagem digitalizada, mas aí tem toda a descrição do documento, ela vai para dentro da base de dados. E isso torna a base de dados Memórias Reveladas uma coisa que eu acredito que é fantástica, porque a capacidade de você interligar todos os acervos, tematicamente, todos os acervos do Brasil inteiro. Então, ao passo que todas as instituições arquivísticas públicas, por exemplo, têm seus arquivos constituídos com a documentação produzida pela esfera do executivo, essencialmente, o Memórias Reveladas foi capaz de sair do local, sair do municipal e interligar isso de forma nacional. Então, assim, você pode pesquisar lá um tema, que é uma pesquisa que eu sempre faço quando eu estou falando com outras pessoas, porque é um resultado certo e você encontra muitos registros. Você coloca lá o nome do Lamarca, por exemplo, coloca buscar e vai vir uma lista de documentos que você encontra no Brasil inteiro sobre o Lamarca. Então, você pode estar no Arquivo Público do Estado de Pernambuco, pode estar em São Paulo, pode estar em Goiás, pode estar no Rio Grande do Sul, por exemplo. E o trabalho do Arquivo Nacional, na verdade, do Memórias Reveladas, era fortalecer essa rede, criar essa rede e fortalecer essa rede. Então, o Memórias existe enquanto parceria, enquanto espaço compartilhado, onde todo mundo ali é responsável por contribuir para poder formar essa base de dados. Então, o Arquivo Nacional é um dos principais parceiros do Memórias Reveladas nesse sentido, porque o acervo do Arquivo Nacional está dentro do Banco de Dados de Memórias Reveladas, mas também de outros estados também estão ali dentro. E a gente tem, inclusive, com a Brown Universe, que é um acervo internacional, que faz parte também, que é um dos parceiros do Memórias Reveladas. Eu, às vezes, quando vejo uma pessoa reclamar, meu ente querido morreu, mataram ele, eu pergunto, será que se ele tivesse ficado junto da esposa dele e dos filhos dele, isso teria acontecido? Se ele não se lançasse numa aventura de guerra armada, de lutar por uma ideia que não existe, será que isso seria válido? Ele estaria morto ou estaria na casa dele junto com a esposa e seus filhos? Você falou, o acervo da Comissão da Verdade, ele já tinha período para acabar. Então, quando ele foi finalizado, foi encerrado, essa documentação veio para o Arquivo Nacional, foi um dos melhores exemplos de um fundo de atribuições que elas não são repassadas, elas não são continuadas, elas têm um fim entre si. E tem uma coisa interessante e importante, é que o acervo da Comissão da Verdade, ele tinha um grande apelo social. Então, assim, primeiro, teve uma grande disputa política para liberar muito rápido essa documentação. E essa pressão, seja social, seja política, ela influencia no tratamento técnico de um acervo. Como eu falei, expliquei, cada parte do tratamento técnico do acervo, ela demanda um tempo. Um acervo para ser tratado, às vezes nós temos acervos que tem mais de 1000 caixas, tem acervos que tem, sei lá, 2, 3 mil caixas. Um acervo que tem 3 mil caixas, para o setor que eu trabalho, que é o do executivo, que tem hoje em dia 5 pessoas, é muita coisa. Então, cada pessoa trabalha com um fundo, por exemplo. E ainda que se juntasse uma força-tarefa de todo mundo trabalhar com um fundo, que não é possível, porque senão a gente vai passar anos tratando só uma coisa. Mas, assim, ainda que a gente tivesse uma pessoa escrevendo um fundo de 1000 caixas, eu vou demorar 25 anos para fazer isso. 30 anos para fazer isso. Então, assim, também tem toda uma fase, um tempo para você fazer tudo isso, porque isso demanda tempo e esforço, né? Quando a Comissão da Verdade ele veio, teve um grupo que foi montado, um grupo de trabalho, e isso foi uma experiência muito incrível, de diversas coordenações diferentes, porque envolvia diversos assuntos diferentes. Então, o pessoal da gestão, eles vieram dar uma contribuição, principalmente para assuntos dos arquivos digitais. Teve o pessoal que nós temos muita documentação, que é gravação dos depoimentos, por exemplo, que é audiovisual. Temos documentações sonoras, temos documentação iconográfica, fotografia de vários eventos, fundos que eles replicaram.
e temos documentação textual. Então, assim, a gente teve que reunir vários setores do Arquivo Nacional para todo mundo sentar e discutir como é que vai ser o tratamento técnico desse acervo. Porque não adianta eu fazer o meu setor escrever os documentos textuais aqui, você fizer outra coisa lá do seu setor. A Comissão da Verdade, ela funcionou como um órgão que tinha trabalhava com vários gêneros documentais. Então, a gente também tem que espelhar dentro da nossa organização isso da mesma forma. A gente não pode separar documentação textual por um lado, documentação iconográfica, mapas, por outro lado. Que existe dentro do Arquivo Nacional, porque durante um tempo, também como num período, o que era possível ser feito ou do que foi feito foi separar esses suportes documentais. Bem, quando essa documentação veio, a primeira especificidade dele é que veio toda a documentação, ou 90% e 95% da documentação, que é o que a gente sabe hoje em dia, ela veio em HDs externos. Ou seja, a própria Comissão da Verdade já tinha digitalizado grande parte do acervo delas e eles tinham um NUP, que é um número único de protocolo, em relação nesses documentos. Então, antes de vir as caixas físicas dos documentos, vieram os HDs externos. E aí teve todo o Arquivo Nacional sentar, porque foi uma das primeiras vezes que a gente recebeu documentação dessa forma. A gente nunca tinha recolhido documento primeiro totalmente digitalizado e essa documentação. E teve uma discussão que eu lembro que foi muito interessante, que é qual é o documento original? Tem o documento que é nato digital. O documento nato digital é um documento do Word. Você criou ele dentro do Word, ele existiu dentro daquele ambiente, ele nasceu dentro daquele ambiente digital. Quando você imprimiu, você fez uma cópia de um documento nato digital. Um documento papel que você foi lá e escreveu ou digitou à máquina, ele nasceu papel. Você digitalizou, você está reformatando aquele documento. Ele nunca vai ser nato digital, porque ele não nasceu digitalmente. E aí a gente começou a recolher documentos que nasceram digitalmente. Isso gerou uma discussão enorme, porque a gente tinha que pensar como, primeiro, qual era a matriz dessa documentação, quem era o nato digital, esse nato digital ele se organiza dentro da organização com outros documentos da CNV de forma. Então, isso teve uma grande discussão e essa discussão foi muito produtiva. Tem uma outra questão que é o recolhimento do acervo do Facebook e do site da Comissão da Verdade, porque é uma documentação produzida no âmbito do governo federal. Então, esse é um documento também recolhível. E aí, como é que você recolhe o Facebook? Isso, inclusive, teve uma grande discussão. Teve muita gente, pessoas estudando de outros setores, como outros arquivos de outros países estão lidando com isso, porque a Facebook é uma ferramenta. Por exemplo, os comentários de uma determinada matéria postada no Facebook da Comissão da Verdade são os únicos registros que a Comissão da Verdade tinha com a população, por exemplo, direto, uma forma de interação. Isso é um documento público. E aí, como é que você recolhe isso? Como você mantém a estrutura? Porque não adianta você pegar um post do Facebook com todos os comentários e imprimir. Você está reformatando isso, você não está preservando como ele realmente foi gerado, não está preservando todos os metadados que estão ali também. Então, essa discussão sobre documentação digital, ela é muito interessante e ela passou a ser feita a partir do momento que o acervo da Comissão da Verdade foi recolhido ao Arquivo Nacional. Tem uma outra coisa, uma especificidade que bem forte do acervo da CNV, é que normalmente um acervo, quando ele é recolhido, ou ele tem a maior parte dele constituída de documentos textuais e uma parte pequena de documentos audiovisuais e cartográficos, ou seja, a maior parte deles, por exemplo, são processos, e aí tem mapas no meio dos processos, então é uma parte pequena. Ou, por exemplo, um outro caso que é muitas fotografias são recolhidas, acervo do Correio da Manhã, iconográfico, por exemplo, e existe uma pequena parte de documentação textual. Ou seja, dentro da divisão do Arquivo Nacional, acaba sempre que ou pesa para a documentação textual ou pesa para a documentação audiovisual e cartográfica. Só que o acervo da CNV, ela é praticamente 50% de cada um dos dois. E aí, mais um motivo porque a gente precisa discutir isso de forma integrada, porque um processo que gera um depoimento que foi dado à CNV, que gerou um documento que foi a transcrição, tem o processo textual, o nato digital, que é, por exemplo, uma entrevista, e a transcrição da entrevista. Tudo isso compõe um dossiê, por exemplo, único, e ele não pode ser tratado de forma separada, com o risco de você perder a lógica de organização da CNV. Isso também é uma especificidade e é difícil de trabalhar, porque você tem que pegar pessoas de outros setores, sentar todo mundo junto e constantemente está discutindo como a gente vai colocar isso. Quem vai ser anexo do quê, sabe? Quem vai ser o item documental? A entrevista por si só
ela é o gênero primário e a transcrição é um anexo da entrevista, parece uma coisa pequena, mas isso, para a organização arquivística, isso importa muito, porque a gente não pode desrespeitar como o fundo foi criado, como a instituição organizou isso. A gente tem que tentar ao máximo replicar e entender como aquilo foi feito. Tem outro aspecto que eu acho que é interessante, que gerou muita discussão, são que a gente acabou, na CNV, a gente, por causa da pressão social, foi tudo recolhido de uma forma muito rápida. A Comissão da Verdade tinha uma base de dados que eles criaram, que a gente replicou, gerando tipo uma planilha do Excel. E essa planilha do Excel foi praticamente replicada para dentro do CIAM, para a gente dar acesso a essa documentação o mais rápido possível. Só que isso foi muito discutido, por exemplo, porque a descrição dada dentro da Comissão da Verdade correspondia à lógica de recuperação da documentação para a Comissão da Verdade, e não à lógica do que é a descrição do documento. Muito comum, por exemplo, um consultor ou um pesquisador ir lá num país ou em determinada área, pesquisar um monte de coisa e entregar para o arquivo da CNV guardar. Aí tá lá, documentos entregues pelo pesquisador fulaninho de tal sobre acervo tal. Isso não descreve os documentos que estão ali dentro. Isso só diz quem entregou o quê. Para a CNV, quando eles estavam funcionando, essa informação era suficiente para recuperar o documento depois. Mas para um consulente não é. Porque hoje em dia, se você for no Arquivo Nacional e procurar no órgão da CNV, o que te adianta saber que aquele fulaninho entregou aquele documento para a CNV? Você sabe qual é o documento? Você não sabe. Você não tem uma descrição do conjunto daqueles documentos que foram entregues, nem daqueles itens documentais. Então, para que fosse dado acesso, porque era uma pressão social e existia um interesse público muito grande nisso, se replicou. E aí decidiu-se depois que, de forma de forma a respeitar a lógica do tratamento técnico de um acervo, ia se voltar, tentar organizar, tentar descrever a documentação, tentar replicar, pensar, por exemplo, como a CNV era organizada para realmente organizar essa documentação. Tinha muita pressão para que isso fosse feito dada essa forma mais rápida. Eu, de uma certa forma, entendo a pressão social e o interesse das pessoas em acessar. Por outro lado, existe uma falta de compreensão de pesquisadores, essencialmente, de entender como funciona o arquivo e o tratamento técnico. Porque isso é importante. O tratamento técnico significa que a gente está tentando dar acesso para o consulente de uma forma melhor àquela documentação. Antes, ele não recuperava a documentação. Depois que o acervo é descrito, que o acervo é organizado, o consulente consegue encontrar. Então, assim, um fundo que está fechado para tratamento técnico é um fundo que, em breve, vai ser melhor dado acesso. E a pressão das pessoas para ter acesso ao documento fez com que a gente liberasse isso e elas não conseguiam encontrar a documentação. Por quê? Porque não foi descrito de uma forma para ser localizado. Foi descrito de forma a ser recuperado dentro da lógica de formação, quando o fundo foi constituído pela própria CNV. Tem uma outra coisa, como as pessoas são complexas e o serviço público é formado por pessoas, a administração pública ela também muda. Quando a gente vai pegar o plano de classificação da CNV, a CNV foi composta por trabalhos em GTs, em grupos de trabalho. Eram 13 grupos de trabalho, se eu não me engano. Acho que são 13. É importante que quando eles começaram a trabalhar, não era dessa forma. Então você pega os documentos do início da CNV para o documento do final da CNV, eles mudaram a própria organização. Então tem documentos, por exemplo, que estavam dentro de um grupo de trabalho no final da CNV, e quando a CNV foi criada, aquilo não era um grupo de trabalho, virou depois. Só que dentro da classificação, eles não estão juntos. Ou seja, fica parecendo que tem uma importância temática em relação a um tema, porque ele está fora da estrutura dos GTs. Só que não é verdade. Isso simplesmente diz que, com o tempo, o trabalho também foi sendo reformulado. Quando você publica um tema separado do resto dos outros temas que eram trabalhados de forma igual, que no final do trabalho da CNV eram vistos de forma não era... Bem, complicado isso. Corta essa parte, que eles não eram vistos de formas iguais. Mas quando um tema está separado de outros temas, você passa a acreditar que ele era mais importante para a CNV, quando não é verdade. Quando isso poderia ter sido ajustado no tratamento técnico, mas não foi feito porque a pressão social para dar acesso era maior do que o tempo que a gente ia demorar para poder tratar esses acervos. Eu comecei a trabalhar com a descrição da documentação textual especificamente, e aí importante que a gente estava sempre tentando conversar com outras coordenações sobre esses documentos e pensar como a gente daria acesso a isso.
Tem um outro problema em relação à CNV, que a CNV tinha 2 problemas de restrição. A CNV restringiu o acesso em relação à documentação sigilosa. Então, assim, eles têm 2 tipos de restrição, que é o documento foi não deveria ser dado acesso completamente, porque a pessoa pediu, uma pessoa da entrevista falou, eu não quero que as pessoas me identifiquem nessa entrevista. Aí foi ela assina um termo e aí ela falou assim, nunca eu quero que alguém consiga ter acesso à minha entrevista. Você pode fazer a transcrição e utilizar a transcrição, mas o áudio, por exemplo, ou a imagem, eu não quero que dê acesso. Isso está lá, são os termos do recolhimento do acervo da Comissão da Verdade. E aí as pessoas pedem a entrevista, mas e aí como é que a gente está amarrado nisso? A gente tem um problema em relação a isso. Tem um outro problema que é dados pessoais. As pessoas preenchiam, por exemplo, um cadastro para a Comissão da Verdade, eles tinham uma tipo ouvidoria. E aí você preenchia uma série de informações do cadastro e mandava uma pergunta ou mandava uma informação. E às vezes a pessoa pedia que não fosse identificado os dados, o nome dela ou os dados pessoais sobre ela. Então tem muita gente que preenchia, tem CPF, tem endereço residencial, tem telefone da casa. E aí como é que a gente dá acesso a isso? Porque isso, dentro do que a gente tem de legislação hoje, poderia desrespeitar a intimidade, vida privada, tem todo um artigo em relação a dados pessoais do qual a gente não pode dar acesso. E aí, então o que a gente vai fazer? A gente vai tarjar a documentação? E tarjar a documentação é uma discussão enorme, porque ninguém quer trabalhar com documentação tarjada. Seja de entendimentos pessoais, por que a gente não pode tarjar a documentação, seja porque isso traz uma ideia de censura muito forte. Então, assim, vamos tarjar documentações de um órgão que trabalhou, que tem o nome de verdade, de Comissão Nacional da Verdade. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica. Pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores. No momento onde a gente tem um projeto de lei que discute a digitalização de um documento e a eliminação do original em papel, é uma total falta de compreensão do que é um arquivo, do que é um documento, o seu papel comprobatório. Um documento que nasceu papel, o original dele sempre vai ser papel. Você pode digitalizar aquilo. Essa cópia digital, ela pode ser manipulada de 1000 formas diferentes. Depois que ela vai ser anexada, ela pode ser manipulada. Se ela for uma documentação comprobatória e alguém questionar isso, alguém vai mandar olhar o original. E o original é o papel. E o papel, ele, dentro dessa lógica, ele não vai ser manipulado. Ele está lá como salvaguarda da informação correta que estava naquele documento. Entendeu? E tem uma outra coisa, em relação a curso de digitalização. Eu já estou me alongando para tudo em relação a isso. Curso de digitalização de documento. A gente acha que hoje você digitaliza tudo e tá salvo joga todo o papel fora para ser muito mais fácil. Para guardar um documento digitalizado, custa 3 vezes mais do que guardar em papel. É muito mais caro, porque uma coisa que a gente não percebe é que depois que você digitaliza o documento tem que estar sempre sendo... Primeiro que você tem que ter uma cópia de segurança daquilo, porque se você queimou o papel, se alguém apagar aquilo no seu storage, você perdeu. Então, tem uma questão de você salvaguardar esse documento, backup, está sempre sendo feito cópias de segurança, e tem a reformatação. Há 20 anos atrás, a gente tinha disquete. Todo mundo achava que disquete ia ser o 3/4. Depois ficou o disquete pequenininho. O CD, por exemplo, há muito tempo atrás a gente achou, não, CD vai salvar toda a cópia de documentação. A gente pega um CD hoje em dia, que foi feito com uma digitalização naquele período, se você não tiver uma máquina para ler CD, acabou. É um trabalho inteiro que acabou, entendeu? Mas o papel vai estar sempre lá. E aí, o custo de ficar sempre reformatando o documento para a última mídia atualizada, é um custo enorme. Custo de storage, de terabyte, cada espaço dentro de um servidor é caríssimo. E assim, no Arquivo Nacional a gente tem cópias de segurança para não entrar um hacker dentro do sistema e apagar tudo. Entendeu? A gente tem dentro de todos os fundos do Arquivo Nacional, a gente tem poucas coisas digitalizadas. E se você apaga aquilo que a gente tem, já é uma quantidade de tempo muito grande que a gente perdeu. É por isso que a gente, por exemplo, ainda continua fazendo microfilmando o documento. Porque microfilmar ainda é a forma de você reformatar ele mais segura que reconhecida. Ainda tem isso,
Entendeu? E aí não tem mais máquina de microfilme. A gente tem que guardar máquina de microfilme para ler os microfilmes. A gente tem que guardar computador que lê DVD, que lê CD, porque daqui a 20 anos a gente vai ter um monte de mídia que estão lá e que a gente não vai conseguir ler. Tem que guardar máquinas de ler filme, Super 8, sei lá, Betacam. Tem que guardar essas máquinas, porque naquela época era aquela tecnologia. E a gente tem que estar sempre reformatando. Então, assim, é uma questão de conscientização muito importante em todas essas esferas. Inclusive, eu já vi servidores públicos falando, queima tudo mesmo, aquele bando de papel ocupa um espaço. É uma total falta de conhecimento sobre como a documentação é produzida e como salvaguardar aquilo é importante para garantia de direitos comprobatórios da nossa sociedade. Assim, e é da história da própria sociedade. Não é porque a gente deleta os posts do Facebook, a gente deleta as coisas, que a gente pode fazer isso com documentos da administração pública. Não é dessa forma.